Pai querido, nós te agradecemos, porque o Senhor mais uma vez nos concede o privilégio e a oportunidade singular de estarmos reunidos na tua casa, diante da tua santa palavra, para aprendermos mais a respeito dos teus preceitos, da tua santa lei, da tua gloriosa vontade para as nossas vidas. Rogamos-te, ó Deus, que o teu Espírito Santo possa nesse instante envolver as nossas mentes, as nossas mais profundas afeições, perdoando-nos, ó Deus, os pecados, e que estejamos diante de Ti, ó Pai querido, desarmados, como receptáculos desta maravilhosa graça. É o que nós te pedimos, em Cristo Jesus. Amém. Os irmãos podem sentar-se. Nós vamos proceder à leitura na Epístola de Paulo aos Romanos, no capítulo 4, versos 13 a 17. Para toda a descendência, não somente ao que está no regime da lei, mas também ao que é da fé que teve Abraão, porque Abraão é pai de todos nós. Como está escrito, por pai de muitas nações te constituí, perante aquele no qual creu, o Deus que vivifica os mortos, chama à existência as coisas que não existem. Meus amados e queridos irmãos, o capítulo 4 é uma prova cabal do que Paulo vem argumentando ao longo de toda essa missiva, de toda essa carta sobre o tema da justificação pela fé somente. Justificação pela fé somente. Percebam que, de uma forma muito habilidosa e, claro, inspirado pelo Espírito Santo, Paulo seleciona algumas personagens para ilustrar essas verdades que ele vem discorrendo na sua carta. E ele selecionou com muito critério a Abraão. Abraão é reputado como uma grande lenda judaica e ele seleciona Abraão exatamente para ilustrar verdades concernentes à salvação. Abraão era considerado pai da nação judia. Abraão foi conhecido como amigo de Deus, aquele que andou com Deus durante todos os seus dias, depois que Deus o chamou, o patriarca de toda aquela descendência. Por falar em patriarca, que eu vou abrir um parêntese importante. Esses dias eu ouvi isso aí de um teólogo renomado do nosso país, e ele meio que misturando machismo com patriarcalismo. É um erro. Não são sinônimos. Não é a mesma coisa. O machismo é uma deturpação, é uma tentativa do homem se colocar numa posição superior às mulheres, não dando a devida dignidade às mulheres. Isso é machismo, maltratando as mulheres, tratando-as como sub-humanas. E vejam que nós estamos vendo uma crise no nosso país, no mundo inteiro, no que diz respeito a essa questão do machismo. As mulheres cada vez mais assumindo lideranças, e daí vem o questionamento: por que na Igreja Presbiteriana do Brasil não temos presbítera?
Por que na Igreja Presbiteriana do Brasil não temos diaconisas? Por que na Igreja Presbiteriana do Brasil não temos pastoras? Porque nós, da Igreja Presbiteriana do Brasil, acreditamos que o patriarcalismo é bíblico e o patriarcalismo não é machismo. É muito diferente de machismo. E muitas vezes é colocado como sinônimo, de forma intencional, para implodir ou explodir os nossos conceitos, as nossas crenças de comunidade e de lideranças. Então nós entendemos que na estrutura do patriarcalismo que foi divinamente estabelecido por Deus, não para a época de Abraão e não para o Novo Testamento, mas é uma estrutura estabelecida por Deus até a volta de Cristo, patriarcalismo, o homem assume a liderança, né, nas questões espirituais, mas nunca significou e não significa que o homem é melhor do que a mulher. Tem absolutamente nada. É uma questão de função. E isso quem estabeleceu foi Deus. Então, não cabe questionamentos e misturar patriarcalismo com machismo. Isso é um erro. Mas voltando aqui ao nosso texto, isso aqui é só um parêntese. O patriarca de toda aquela descendência fora Abraão. E nós vamos tratar essa noite, brevemente, sobre duas verdades basilares dessa presente passagem. A primeira verdade que eu quero tratar é que nós somos herdeiros de um novo mundo. É um novo mundo. Verso 13, eu pedi até para os irmãos destacarem essa expressão herdeiro do mundo. E eu quero aqui meio que trazer o significado disso, herdeiros de um novo mundo. O rito da circuncisão fora estabelecido em Abraão. É isso que Paulo está ainda discutindo aqui. Surge uma pergunta, irmãos. Abraão foi perdoado e salvo por Deus. E a salvação que Deus tem para dar não será ofertada somente àqueles que se submetem à circuncisão? Seria a pergunta que muitos fariam. Abraão foi perdoado, foi salvo por Deus e era circuncidado. E Paulo ensina que não é por causa de um rito, de um sinal do pacto e da aliança. Quando Abraão foi circuncidado, é importante sempre ressaltar isso, ele já acreditava em Deus. Já existia fé no seu coração. Ele não foi circuncidado para ter fé. A circuncisão é apenas um sinal da aliança, um selo do pacto com o Senhor. E ele já acreditava em Deus há 14 anos, quando ele foi circuncidado. Nos versos 11 e 12, o apóstolo argumenta que até mesmo Abraão foi salvo sem a circuncisão. Imagine nós, gentios, não judeus. Os descendentes de Abraão não são segundo a carne, mas os que creram nas mesmas promessas que o patriarca creu. É aqui que está a chave para entendermos por que Paulo evoca essa figura de Abraão. Essa figura importantíssima no contexto judaico, na religião judaica. Então, não é pelo fato de ser ou não circuncidado, de cumprir ou não rituais do judaísmo tradicional, ortodoxo, convencional. Mas é porque nós cremos nas mesmas promessas que Abraão creu. As promessas de Deus a Abraão estão dentro de um contexto. Livro de Gênesis, o primeiro livro de Moisés chamado Gênesis, os irmãos observarem do capítulo 12, aí vem o capítulo 15, o capítulo 17, com o dramático estabelecimento do pacto de Deus com Abraão. Abraão recebeu a promessa de que Deus faria a sua descendência uma grande nação. Ele era um incrédulo que morava em Ur dos Caldeus, não tinha histórico de vida com Deus, e seu nome Abrão significa pai elevado. Pai elevado é como se fosse um guru que você consulta para ter soluções ou previsões do futuro. O nome Abrão significa pai elevado. Abraão, pai de nações. Deus muda o nome de Abraão. E Deus lhe prometeu, dele sairia uma grande nação, tão numerosa quanto as estrelas do céu. Daria à sua descendência a terra de Canaã. Deus abençoaria e engrandeceria o seu nome. Deus diz lá em Gênesis 12 que de Abraão nasceria reis. Abençoaria aqueles que o abençoasse, amaldiçoaria quem o amaldiçoasse. Nele seriam benditas todas as famílias da terra. E Paulo aqui
em Romanos, capítulo 4, verso 13, ele sintetiza essas promessas a Abraão numa única expressão, né? A descendência de Abraão seria herdeira do mundo. Simplesmente isso, herdeiros do mundo. Paulo não tem em mente aqui o mundo físico que nós vivemos, mas o novo mundo que Deus prometeu criar. João capítulo 14, versos 1 e 2, Jesus nos diz, e aqui vai ser uma das reflexões que nós vamos fazer ao fecho desse estudo: não se turbe o vosso coração. Crede em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. E Jesus disse que estava indo preparar lugar para nós. Então, a grande chave para entendermos a figura de Abraão está aí. Ele é herdeiro de um novo mundo. Isaías, o profeta Isaías, evoca a verdade de que Deus irá criar uma nova realidade. Será uma nova realidade. E de fato será, irmãos. Se nós imaginarmos um mundo em que não há desequilíbrio, não há desarmonia, não há sofrimento, não há choro, não há decepção, não há frustração, não há envelhecimento, não há doença. Isso é uma nova realidade. É difícil de pensar numa vida que não tenha os seus dissabores e as suas ressacas. E Paulo e o profeta Isaías evoca essa realidade de um novo mundo. Deus fará novo céu e nova terra, e dará esse novo céu e essa nova terra ao povo do pacto, ao povo da aliança. O novo céu e a nova terra serão a herança daqueles que creem no Filho de Abraão, o descendente que abençoou o mundo inteiro, Cristo Jesus. É ali, é em Cristo, que a promessa de Abraão se cumpre de uma forma muito plena, e é em Cristo que as famílias da terra serão benditas e terão esperança. É somente nele, no Redentor. Mas uma outra verdade que extraímos desse texto é que a lei não pode ser um caminho de redenção. Não pode. Versos 14 a 17, Paulo vai argumentar isso. A lei não pode ser um caminho de salvação, uma tábua de salvação. No início do próximo ano, nós temos como planejamento, nas nossas exposições, nós vamos falar sobre os 10 mandamentos para o século XXI, e daqui a pouco eu vou falar sobre o lugar deles no que diz respeito à lei. Os irmãos vão perceber o espírito da lei para os nossos dias. Então, a lei, por si só, isoladamente, não pode ser um elemento de salvação. Os judeus acreditavam, e eles tinham essa lenda, nutriam essa lenda, que Abraão havia recebido detalhadamente a lei de Deus. Isso é o que os judeus acreditavam. Antes mesmo de Moisés. Antes mesmo de Moisés, eles acreditavam que Abraão havia recebido a revelação da santa lei de Deus. O reverendo Augustus Nicodemos faz uma referência a uma citação no livro apócrifo de Siraque. E nesse livro apócrifo de Siraque está expresso o seguinte: Abraão guardou a lei do Altíssimo e estava em aliança com Deus. Deus lhe deu a circuncisão, e quando Abraão mostrou que era fiel, Deus lhe prometeu com juramento que o abençoaria com numerosa descendência e lhe daria a terra. Eles acreditavam piamente que Deus havia revelado toda a lei a Abraão. Isso não é verdade. A lei foi dada a Moisés cerca de 500 anos depois de Abraão. A lei deve ser dividida, para entendermos bem, em 3 categorias. Eu já falei isso aqui na igreja, mas é sempre bom ressaltar isso, porque há muito equívoco em relação ao lugar da lei de Deus na jornada cristã. A lei, ela deve ser dividida em lei cerimonial, que eram prescrições relativas aos templos, sacrifícios, sacerdotes, purificações, circuncisão, dietas religiosas, dia de festas e etc. Então ela é dividida em lei cerimonial. A lei também era dividida em lei civil, que eram prescrições para Israel como nação, ou seja, como as terras deveriam ser divididas, o cultivo dessas terras, o tempo em que ela deveria descansar, a colheita, como que as guerras deveriam acontecer, relacionamento entre a família, negócios e daí por diante. Então, quando Jesus vem,
Jesus cumpre toda a lei cerimonial. Quando Jesus vem, ele deixa explícito que o reino de Deus, que o reino dele não é temporal, não é desse mundo. Então, a lei do Senhor não vai, de certa forma, se intrincar e se envolver ou acabar sendo aplicada de forma plena, essa lei que está expressa aqui, essa lei civil, aos nossos dias. Então, a criança que desobedecesse aos pais, ela devia ser apedrejada até a morte. Nós temos leis no Brasil, não para criança, nós temos o ECA, né? Que é o Estatuto da Criança e do Adolescente, que protege a criança. Que tem normas em relação ao trato com a criança. Nós temos a Constituição Federal, que diz como devem ser as relações entre os brasileiros, e temos Código Penal e daí por diante. Essa lei civil não vigora mais. Essa lei cerimonial não vigora mais. Mas a lei tinha um outro aspecto, que é a lei moral. A lei moral é um resumo dos princípios universais de Deus para Israel e o mundo inteiro, mais conhecido como os 10 Mandamentos. Essa lei está em vigor hoje. E é isso que nós vamos falar no início do próximo ano, o espírito dessa lei para os nossos dias. A Bíblia não precisa ser atualizada e não deve ser atualizada. A Bíblia tem que ser interpretada. Nós temos que deixar o texto bíblico falar aquilo que ele realmente quer dizer à igreja de todos os tempos. Não é um livro que precisa ser atualizado. É um livro que deve ser interpretado. Então a lei foi concedida para evidenciar, irmãos, algumas verdades. Primeiro, a santidade, o caráter e a vontade de Deus. Ela foi revelada para isso. O que Deus requer de nós? A lei também foi concedida para tipificar o pecado e suas consequências. O que acontece com quem peca? A alma que pecar, essa morrerá. É o que a lei diz. A lei também foi concedida para mostrar a pecaminosidade dos filhos de Abraão, não a santidade deles. Quão inadequados eles são. A lei foi concedida para apontar a necessidade de um Salvador, de um Redentor. E a lei foi concedida para apresentar a redenção a Cristo, que Paulo deixa muito explícito em suas epístolas, que a lei foi como que aio que nos conduziu a Cristo. O aio era uma serva que praticamente alfabetizava os filhos do seu Senhor e os conduzia às letras para que essa criança se desenvolvesse. Ela era um meio para que a criança alcançasse o conhecimento. A lei é o aio que nos conduziu a Cristo. É apenas um meio para nos levar à necessidade de Cristo Jesus. Abraão não recebeu esta lei, mas a promessa de ser herdeiro do mundo, como vimos anteriormente. Abraão não recebeu lei nenhuma, apenas a promessa. Se você vive pela lei, não pode receber o prometido. Se a promessa repousa sobre qualquer tipo de obediência à lei, ela é inútil, pois ninguém obedece plenamente à lei, como Paulo já demonstrou exaustivamente nos primeiros capítulos. Romanos capítulo 7, Paulo diz que é o pior dos pecadores. A lei só pode demonstrar, meus irmãos, onde deixamos a desejar. O que provavelmente está dizendo o versículo 15. E aqui eu quero dar um exemplo sobre o conhecimento dessa lei. Invadir, irmãos, uma propriedade particular me torna culpado. Simplesmente invadir uma propriedade particular. Mas invadir uma propriedade particular com uma placa escrito proibida a entrada, propriedade particular, e quando eu invado, isso se torna uma transgressão. Uma transgressão a uma norma, a uma lei. A lei existe para nos tornar duplamente culpados. Não somente isso, e nos conduzir a Cristo, ao desespero e a Cristo. Por esta razão, a promessa procede da fé. Por que os irmãos acham que nos nossos dias as pessoas não querem os absolutos? As pessoas não querem uma norma.
Você é o que você quiser ser. E o que os outros têm a ver com isso? Se você quiser ser homem, mulher, o que os outros têm a ver com isso? As pessoas não querem normas. Porque no fundo, elas vão perceber quão inadequadas elas são. Seja como homem, seja como profissional, quando se mostra o que é requerido, e quando se é cobrado, e quando se inflige essa lei, se não tem Cristo, é desespero. É desespero. Por essa razão, a promessa procede da fé, para que seja segundo a graça. Verso 16. A fé salvadora é, portanto, uma confiança nas promessas do Senhor. Fé e graça aqui vão caminhar de mãos dadas. A ênfase maior não está tanto na fé de Abraão. A ênfase maior está nas promessas e na graça que foi concedida àquele grande patriarca. Então, fé e graça são inteiramente compatíveis. E aqui eu quero finalizar esse estudo quase que sermão, porque o estudo tem a participação da igreja, mas não está sendo viável a participação, mas eu quero finalizar. Nestes versículos, Paulo apresenta os dois modelos de fé, de confiança. Fé nas obras da lei e a fé na graça, nas promessas de Deus. Não foi pela lei que Abraão recebeu a promessa. Foi pela fé. A lei foi dada a Moisés cerca de 500 anos depois que Abraão viveu. Então, Abraão não poderia ter obedecido à lei mosaica, uma vez que essa lei não existia. Então, como que Abraão foi salvo? Abraão foi salvo na confiança da promessa em Cristo. Ali que ele é salvo. E essa é a realidade que se avizinha a todos nós. Herdamos a promessa da vida eterna em Cristo Jesus, que é o nosso eterno Salvador. A promessa não decorre de absolutamente nada que venha de nós mesmos. Nada. Porque até a fé é um dom de Deus. É uma dádiva de Deus. Deus é quem nos concede. Eu quero chamar a atenção para um texto em 1 Pedro. Vamos abrir em 1 Epístola a Pedro, no capítulo 1, verso 4. Só o verso 4 e o 5 que diz assim: para uma herança incorruptível, sem mácula, imacessível, reservada nos céus para vós outros, que sois guardados pelo poder de Deus, mediante a fé, para a salvação, o quê? Preparada para revelar-se no último tempo. A palavra-chave aí é preparada. Não é que eu preparei, Deus, Ele está preparando essa promessa, essa nova realidade. E aqui, meus irmãos, fica uma palavra aos que têm passado pelas tribulações e privações deste mundo. Fica uma palavra de ânimo no sentido de que não somos deste mundo. Há algo de fato glorioso nos aguardando aqui, não é o nosso lugar e nem o nosso destino final. Pedro vai deixar claro que nós somos peregrinos nesse mundo, e quem olha para esse mundo sem os óculos da fé, sem a ótica da fé, sem os olhos da fé, tem uma vida triste. Uma vida que está apartada, divorciada da bem-aventurança com o Criador e sustentador de todas as coisas. Que vida triste. Deve ser algo desesperador para quem não olha a vida com as lentes da fé, ter inteligência, consciência, desejos, aspirações, sonhos, projetos, mas ao mesmo tempo não ter esperança nenhuma quando tudo se acabar, quando a morte chegar.
As pessoas que não têm Cristo não conseguem conviver com a ideia da morte. E nós só percebemos isso, irmãos, quando ela bate à nossa porta. Eu não sei se você já parou para pensar, se Deus levar uma pessoa que você ama demais, antes de você. Se Deus levar o seu cônjuge, sua mãe, seu pai, um irmão querido, um filho. E quando nós conversamos com pessoas que passam por esse processo de luto, elas dizem que é como se o chão se abrisse por um momento e elas caíssem num vácuo existencial. Elas perdem todos os apoios com os quais poderiam se segurar. Até mesmo crentes. Por um momento eles se veem assim. E o que faz com que um crente recobre o seu ânimo, a sua alegria, a sua esperança? Cristo. Exatamente isso que eu estou falando aqui. Herdeiros de um novo mundo. Então muitas pessoas até evitam falar sobre esse assunto, por isso buscam viver intensamente. Porque para elas a vida é somente o aqui e agora. E esse tipo de atitude apenas só vai abrir portas ao desespero, egoísmo, materialismo. E finalmente essas pessoas não vão encontrar paz, apenas o vazio do desgosto, da aflição e da angústia espiritual. Esse mundo não pode preencher plenamente o nosso coração. O casamento é muito bom, mas tem seus cardos e abrolhos. Ter filho é muito bom, mas tem seus cardos e abrolhos. Trabalhar é muito bom, mas tem seus cardos e abrolhos. Receber um salário alto é muito bom, mas tem imposto de renda. E a gente poderia citar um monte de coisa aqui. A vida não é ruim em si, mas ela não pode proporcionar o verdadeiro deleite, a verdadeira alegria, ou plena alegria, aos nossos corações. Muitos vivem à base de remédios, do álcool, do tabagismo, trabalho em demasia, lazer ou qualquer atividade ou deleite que não as leve a pensar no sentido e a razão da vida. Por isso que temos os alcoólatras de fim de semana. O sujeito tira folga e passa o fim de semana bêbado. E vai segunda-feira trabalhar com uma dor de cabeça extenuante, terrível. Porque ele não quer encarar a realidade. Ele não quer. Quando ele para de trabalhar, é o momento dele encarar a realidade. Meus irmãos, o Evangelho, porém, muda todo este cenário desolador na vida. Muda os profundos anseios do coração humano. Deus nos criou para algo maior e além desse mundo. Vamos viver em um mundo glorioso pela fé em Cristo, sendo Ele mesmo o primeiro da nova humanidade. Que Deus use estas palavras essa noite para nos encorajar nesses dias difíceis e incertos. Nesses dias de tanto debate, de tanta política, política de vacina, política de economia. Eu penso que, como eu, os irmãos já estão cansados disso. Cansados disso. Então esse mundo não pode oferecer a esperança que nós tanto precisamos e almejamos. Que Deus nos anime e nos complete de boas expectativas em Sua palavra. Que tenhamos a fé e a paciência de Abraão e que, no fim de tudo, meus irmãos, o nome do nosso Deus seja glorificado. Amém.